Vamos chamar a Priscila Senhorense para conversar com a gente agora. Seja muito bem-vinda, Priscila Senhorense, para bater um papo com a gente aqui, para falar sobre São Paulo e, obviamente, aquilo que chamou a atenção, Priscila Senhorense, ontem, né, a notícia que o Oscar acabou passando mal durante alguns exames, né, de pré-temporada, algo natural, teve que ir para o hospital. Traz para a gente aí os detalhes, enfim, quero atualizações também em relação ao jogador do São Paulo. Bom dia, Priscila Senhorense. Fala, Vitor, tudo bem? Bom dia para você, todo mundo aí do De Placa hoje, pessoal que está acompanhando a gente. É isso, Vitor, foi um dia difícil e pesado no São Paulo, quanto mais para a família do Oscar, o próprio jogador, né, Vitor? O São Paulo está aproveitando essa data FIFA para fazer alguns exames já pensando na próxima temporada, né? Então, exames até cardíacos, físicos, enfim. O Oscar tem uma lesão na panturrilha, e inclusive até trazendo isso, né, porque se criou muita teoria de que o São Paulo teria inventado uma lesão na panturrilha para esconder um problema cardíaco. Isso não é verdade, a gente teve acesso ao laudo da lesão na panturrilha, então ele realmente tem um problema na panturrilha. E aí ele não pode fazer os exames dele na esteira, né, ele não pode correr, então ele estava fazendo o exame na bike ontem de manhã. O exame na bike, ele funciona mais ou menos assim, né? Você faz em alta velocidade e aí você tem 3 minutos de menor velocidade para, enfim, pegar os dados ali que os médicos precisam e tudo mais. No último minuto, desses 3 minutos mais devagar, o Oscar caiu no chão desacordado no CT da Barra Funda. Ele fica alguns segundos desacordado no chão. Eu até falei na live do André, né, que ele foi abençoado, de certa maneira, pelo contexto envolvido. Primeiro que ele estava totalmente monitorado por máquinas na hora, então deu para entender o que estava acontecendo imediatamente. Segundo que o São Paulo contrata médicos de fora, né, para fazer esses exames, então tinha um monte de cardiologista do Albert Einstein presentes no CT naquele momento. E aí ele é socorrido dentro do CT mesmo, acorda no CT. Falam que foi, de fato, uma cena, assim, assustadora. Acho que muita gente não entendeu ainda o nível da gravidade do que aconteceu. Uma cena difícil ali para todo mundo, enfim. E aí ele acorda, normal, não lembrando muito bem que passou mal, né? Para ele tava na bike e acordou. Foi basicamente isso que o Oscar entendeu. E aí ele sai de ambulância direto para o Hospital Albert Einstein, então. Isso foi ontem, no final da manhã, começo da tarde. Ele está internado desde então na UTI. Ontem, 6 horas da tarde, ele passou por cateterismo, que é para identificar os problemas que ele pode ter desenvolvido no coração. Um exame até meio invasivo, né? É um dia complicado de fato, como eu falei. E aí, ontem, 11 horas da noite, ele passou por ressonância. A gente não tem o resultado de nenhum dos exames ainda, mas a gente sabe que ele vai permanecer na UTI por um tempo, por conta dessa necessidade de descobrir o que é que aconteceu com o Oscar, para ele sair de lá minimamente com um tratamento, talvez, ou se não for nada, seguro para seguir a vida, né? Então, essa é a situação de momento, Vitor. Foi essa cena que aconteceu, pesada, difícil, dia complicado para todo mundo, e hoje ele segue na UTI, mas ele está estável, está bem, está acordado, está conversando com as pessoas do São Paulo, com os médicos, enfim. Então, a gente obviamente está desejando e mandando todas as boas energias para ele continuar assim, e quando a gente tiver o resultado dos exames, obviamente a gente vai trazer as informações para o pessoal que acompanha a TNT. Assim, bem importante que ele esteja bem nesse momento. A gente já tem até outros exemplos de jogadores que tiveram que abandonar a carreira. Acho que o mais marcante seja, acho que o Agüero, né, porque estava indo ali, acho que o Barcelona ele estava no Barcelona e ele nem tem esse mal súbito, né? Eu estava no jogo. O Agüero se sente mal, senta, a ambulância vai para o hospital. Ele passa 4 dias fazendo exame no hospital em Barcelona sem conseguirem achar o que era. Mas assim, coração ia e voltava, tal. O Agüero também teve maus momentos e parou. Recentemente também tivemos são problemas de... Chegou a fazer gol num clássico. Cara, eu não lembrava, mano. Chegou a fazer gol num clássico. Essa memória mesmo. Tem recentemente também o Ganso, né, que são coisas diferentes, né? Eu até cheguei a ler alguns especialistas falando que vai depender muito do tipo de arritmia que ele tem no coração, né? Mas a gente vai escutar agora o Belmonte, que conversou com a gente, falou sobre essa situação do Oscar, depois eu volto com a Priscila Senhorense. Roda aí, produção. Com relação ao Oscar, o principal para nós nesse momento é que o Oscar esteja bem, né? O Oscar é um menino fantástico, que veio para o São Paulo, é formado no São Paulo, é um menino que a gente tem imenso carinho,
se dedicou muito, estava absolutamente apto a fazer os exames, tanto que hoje eram os exames da pré-temporada, que a gente sempre antecipa para não perder datas na pré-temporada, né? E fomos surpreendidos por essa situação. Agora a nossa principal preocupação é que o Oscar esteja bem. E o São Paulo tem por hábito, e assim será na questão do Oscar, de respeitar o desejo do atleta. Então a gente vai esperar ele se recuperar. Quando ele estiver recuperado, nós vamos entender o que ele quer. Se ele entender que quer continuar jogando futebol e estiver apto a jogar futebol, será muito bem-vindo. É um jogador importantíssimo para nós, que infelizmente nessa temporada passou por um problema de lesão, uma queda no jogo contra o Corinthians. Tivemos problemas, jogou pouco, mas a gente conta com ele. Se ele estiver apto a jogar e quiser continuar jogando, será ótimo para nós. Se ele decidir parar em razão dessa questão, nós vamos respeitar, porque o Oscar merece ser respeitado como qualquer atleta. E aí, Pri, a gente está falando de um atleta aí de 34 anos já, né? A gente já até comentava, né, sobre a questão física, né? E obviamente nesse momento é outra situação, né? Mais do que a questão física, enfim. Já tem alguma situação sobre a questão da aposentadoria? O jogador vê com, entre aspas, bons olhos isso ou não? Vitor, sim. Eu acho muito importante a gente deixar claro que é necessária muita cautela para a gente cravar qualquer coisa, porque, como eu falei, ontem foi um dia de muitas emoções envolvidas por parte do jogador, de avisar a família, filhos, enfim, tudo o que aconteceu. Então, não é um dia para se tomar decisões, né? Nessas horas as coisas estão ali, a flor da pele. Mas essa conversa, sim, acontece, essa possibilidade existe, né? O Oscar é um cara muito consolidado, com uma carreira boa, financeiramente estável, e existe um lado, né, Vitor, quando ele tem aquela queda contra o Corinthians, que até o Belmonte cita nessa entrevista de ontem no sorteio do Paulistão, foi uma queda feia, ele se machucou muito, foram 3 vértebras, né? Acabou com a temporada do Oscar, e aí ele já... É meio que uma situação assim, sabe, Vitor? Falando muito do lado do jogador mesmo. De, olha, tive aqui uma situação, mas vou tentar. Aí quando ele tá tentando voltar, vem uma nova situação, né? Então, o sentimento interno é meio de que como se fosse um aviso de que talvez seja melhor parar, entendeu? Sim. Eu sei que tem muita gente que não acredita, mas é muito essa conversa. Do tipo, pô, foi feio o negócio, ia voltar, aí vem um outro negócio feio. E poderia ser meio que até um, entre aspas, tá, para quem acredita, né, um livramento. Porque se ele não se machuca e continua jogando, podia ser durante um jogo dar esse tipo de problema. Eu acho que tem o ponto que a Pri disse. A gente tá falando de um atleta que já tem 34 anos, a gente tá falando de um atleta... se é um atleta que acabou de subir da base e dá um problema. Pô, isso acaba com a vida do cara, as ambições que ele tem. Não, o Oscar é um jogador já vitorioso, já com história em seleção e tal, financeiramente, com os anos que ele ficou na China, dá pra viver 4 gerações dele. É claro que a gente precisa ver o que vai ser apontado na hora que descobrirem. Mas eu entendo muito o que a Pri diz. Até porque nesse momento vai vir a família muito forte. A mulher vai vir forte, ele vai olhar para os filhos. Particularmente, eu não conseguiria jogar, sabendo que eu tenho uma situação que, obviamente, mesmo que controlada, a gente não tem essa certeza que nunca mais vai acontecer. O que eu tô falando não é um atleta de 20 anos, é um atleta que já tá, enfim, eu acho que se ele tomar esse tipo de decisão... É completamente entendível e assim, é muito louco. O que a Pri disse é verdade. Lógico que passar mal nesse sentido é horrível, mas ele passou mal na melhor condição possível. Que tava com um monte de cardiologista, parado, já tava ali. Então assim, ele teve essa sorte entre aspas. Então assim, eu acho que... eu ouvi isso de gente do clube, que o sentimento já que ele já tinha um certo desânimo pela temporada e talvez isso seja a gota d'água, assim, de mano, deu minha cota. Eu também ouvi isso que a Pri disse. Tomara que ele possa decidir, porque se ele puder decidir, quer dizer que o coração dele tá bom. Isso. Tá ótimo, tá um coração de atleta. Né? Então, Ô, Vitor, e até um detalhe em cima disso que o Renato falou, né, ele tá passando por esses exames e a grande realidade é que pode ser que não tenha nada, tá? Existe essa possibilidade. Pode ser que ele não tenha nada, tenha sido algo pontual, ou pode ser o contrário. Pela situação, imagina-se que não é nada grave para a vida dele, né? Mas aí também pode ser que seja algo que fique meio essa segurança de jogar em alto nível, de fazer esse grande esforço que um atleta de alto rendimento faz. Então a gente tem as duas possibilidades. Como o Renato falou, é muito verdade, assim, vai depender muito dos resultados, né? Mas o susto
ele vai contar muito na decisão, independentemente do resultado. Como você falou, é um atleta já bem de vida, com uma idade, não sei se avançada, depende da interpretação de cada um, né? Mas que poderia já se aposentar, não seria nenhuma loucura. Pô, isso da idade avançada, quem está assistindo a gente é um atleta profissional de 34 anos. Vocês façam favor, meu povo, de ir no médico de vez em quando, ver como é que vocês estão inteiro. Porque um cara que é um atleta profissional, que está desde 15 anos, comendo bem, dormindo bem, treinando, monitorado, pode passar mal numa bicicleta. Então, todos nós podemos. Então, quem está assistindo, por favor, não fica negligenciando esse tipo de coisa. Queria perguntar uma coisa para a Pri, porque ontem quando eu vi a notícia, redes sociais e tal, eu vi muita gente da imprensa falando que nos bastidores do São Paulo corre a notícia que ele tem um problema de coração já, que o São Paulo já tem noção que ele tem um problema há algum tempo. Tava escondendo, né? Não sei se nem escondendo, porque assim... Tô falando no popular aqui, o São Paulo estava escondendo, só que como ele foi encaminhado ao hospital dessa vez, aí não tem como esconder. Mas assim, a questão de esconder também é porque é confidencial, médico-paciente, claro, né? Então, às vezes, ele não quer divulgar uma situação médica dele. Eu acho que, a Pri pode confirmar, mas eu acho que fizeram um exame em julho e aí constatou uma alteração, mas aí a pedido pessoal, né, dele, da família, enfim, pediram para não sair falando, o que eu acho justo, mas acho que foi isso, né, acho que foi em julho que teve alguma coisa assim, não foi, Pri? Exato, gente. Bem na época ali que ele tem a lesão contra o Corinthians das vértebras, como eu falei, numa bateria de exames também para entender o que tinha acontecido, ele tem é diagnosticada ali uma alteração cardíaca de fato. Isso, de fato, assim, corre há muito tempo nos bastidores da imprensa, nos nossos bastidores aí da TNT, mais pessoas também receberam essa informação, nos bastidores do São Paulo. Mas o que acontece? O Oscar ele foi liberado para jogar, para fazer o trabalho dele. Então a opção naquele momento era, eu não tô falando por ele, porque eu não sei se ele falou isso, mas foi mais ou menos, eu estou apto para jogar. Então... para que vai fazer uma tempestade com essa situação, entendeu? Então, sim, teve uma alteração. Não era todo mundo do São Paulo que sabia. Até por isso, quando a gente fica sabendo dessa situação, ninguém publica porque o São Paulo não confirma. Todo mundo recebeu de algumas fontes, de médicos, essas coisas sempre vazam, é muita gente envolvida. Mas o São Paulo não confirmou. E nem todo mundo lá dentro sabia mesmo. O Oscar, ele não confirmava para todo mundo. Ele não falava para todo mundo, era uma questão pessoal. E aí, naquele momento, então, por ele ser liberado para jogar, acabaram optando por permanecer desse jeito, né? E aí, como vocês falaram, com esse susto, de fato, é a gota d'água ali, né? Não tem mais como não publicar, porque aí envolve... O cara desmaiou, basicamente, teve uma parada cardíaca no CT, foi de ambulância para o hospital, aí já não tem mais como não falar. Mas foi meio que isso, assim, sabe? Uma opção em conjunto ali dos envolvidos de que ele estava liberado para fazer o trabalho dele e era isso que importava, porque ele estava. O São Paulo jamais colocaria ele numa bike se ele não tivesse condições de fazer um exercício na bike, né? O São Paulo tem um monte de problema, mas jamais seria responsável nesse nível, Vitor. Pri, obrigado, viu? Excelente trabalho, obrigado aí também pela apuração, trazendo e esclarecendo também alguns pontos. Um beijo pra você, tá aí, bom dia. Qualquer novidade, de repente, ainda dentro de placa, a Priscila volta aqui com a gente, tá bom? Beijo, Pri. Valeu. Grande Priscila Senhorense trazendo as informações aqui.